Parece um surto coletivo, o que foi aquilo. Que é um musical também. Que é um musical também, podemos falar dele. Olá, bem-vindo a mais um Prosa Cinéfila. Eu sou Amanda Wad e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre musicais, né? Cinema musical, filmes no cinema, música no cinema, como vocês preferirem, como vocês gostarem ou não gostarem também, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Estou aqui com o Lucas Ravazano, que é crítico de cinema, relações públicas, vou sair brincando aqui agora, diretor, ator, professor, dublador. Várias coisas. Produtor também. Não, produtor não chegou produzir eventos, mas não de audiovisual. Tá, ok, mas um pouquinho tudo bem-vindo, Lucas. Muito obrigado, Amanda, muito massa esse convite, né? Sempre legal estar aqui conversando com vocês, conversando sobre cinema, né? Sobre musical, que é isso, né? Como a gente estava conversando, não foi minha pesquisa de doutorado, mas foi uma pesquisa grande que a gente fez lá no Laboratório de Análise Fílmica da UFBA durante muito tempo, né? Então, muito da minha produção, além da produção específica dos temas da minha pesquisa de doutorado, foram sobre cinema musical, assim. Isso, exatamente. Vai pegar um pouquinho... E aí começa a falar um pouquinho dessas diferenças, né? Porque o que é o musical clássico de Hollywood, o que é outras tendências musicais aqui no Brasil também, na Europa, na América Latina. Sim. Você começa a destrinchar um pouquinho aí o que é o musical. Tá, vou tentar, porque é muita coisa. Porque, inclusive, quando a gente começou a pesquisa, o foco era musical no Brasil e América Latina. Mas, lógico, para pensar essa configuração do musical no Brasil e América Latina, a gente tem que ir para o cinema clássico hollywoodiano. E a gente partiu disso, e a gente pegou alguns autores como Rick Altman, como Barry Keith Grant, Jenny Foya, e foi para esses caras. Então, nesse musical clássico, aí, período clássico a gente entende esse período do início do cinema sonoro, ali anos 30 até anos 60, o Rick Altman dá um recorte muito claro que funciona, assim, né? Ele vai pensar que o filme musical é um filme normalmente com uma trama romântica, né? Ou com uma trama que gira em torno de dois personagens, normalmente um homem e uma mulher, de personalidades opostas, e que ao longo da narrativa essas diferenças vão se resolver e se resolvem a partir de números musicais, né? Na maioria das vezes casais, se a gente pensar Fred Astaire, Ginger Rogers, mas pode ser, por exemplo, uma criança e um adulto, como os filmes da Shirley Temple, né? Não tem, obviamente, o enlace romântico, Shirley Temple é uma criança, mas tem essa coisa, a criança alegre, expansiva, enérgica, o adulto mal-humorado, turrão, não sei o quê, e eles têm personalidades opostas, mas eles vão aprender um com o outro e vão se envolver, né? Nesse caso normalmente termina com o adulto adotando a personagem da Shirley Temple, ou alguma coisa assim, Annie, a mesma coisa, né? Sim. Com a Annie e o Dad Warbucks. Então é muito nesse sentido, né? E aí o Altman vai recortar esse musical clássico em três grandes correntes, né? Primeiro a gente tem o que ele vai chamar de Fairy Tale Musical, né? O musical de contos de fadas, nessas histórias de aventura, cenários fantasiosos. Se a gente pensar Anne e o Rei, ou o Rei e eu, né? Dependendo das várias versões, é isso, né? A professora que vai para um lugar fantástico e se apaixona por esse rei de novo. Ela, alegre, expansiva, ele, mal-humorado, turrão, né? Mary Poppins tá ali, né? nessa região de novo, não tem enlace amoroso, mas o filme é sobre ela e o Sr. Banks, né? E nessa oposição entre os dois. E aí depois disso a gente tem o show musical, ou que alguns autores vão chamar de backstage musical, né? Esse musical de bastidores, né? Há uma companhia de teatro, uma companhia de cinema, uma montagem de um espetáculo, né? E nesse tempo tem esses dois personagens, que muitas vezes também vão ter personalidades opostas, e aí o sucesso do espetáculo é o sucesso do enlace amoroso, né? Cantando na chuva é isso, de certa forma, né? É cinema, não é espetáculo, mas se eles têm que fazer um filme para o filme funcionar, eles precisam ficarem juntos, né? O Gene Kelly e a mãe da Princesa Leia, que eu tô esquecendo o nome dela aqui agora. Bicho, até eu esqueci também. Que horror. Debbie Reynolds. Tem horas que dá uns brancos, assim. Né? Mas é isso, e se você pensar, a gente tem show musical, musical de bastidores até hoje. Moulin Rouge, de certa forma, é isso. Né? Então a gente tem esse tipo de backstage musical, ou show musical, e a terceira grande corrente de musical que o Altman vai falar é o folk musical, né? É esse musical que, de novo, vai ter essa oposição de dois personagens, mas vai ter um foco na comunidade e nessa ideia idílica do que seria Estados Unidos, num passado idílico dos Estados Unidos, do que é a vida no interior, do que é a vida na cidade. Oklahoma é isso. Meet Me St. Louis, Agora Seremos Felizes, é isso, nessa vida idílica do interior. De certa forma, West Side Story, Amor Sublime Amor,
é isso também, essa vida idílica dos anos 50 e tal, né? E esse senso de comunidade, não só ali focado, né, nesses personagens, mas no que é a vida nesse espaço, nesse grupo. Então o Altman vai pensar nisso, e aí ele vai pensar também em 3 grandes dispositivos que você insere um número musical no filme, né? Que ele chama de dissoluções. A gente vai ter uma dissolução de imagem ou dissolução de vídeo, uma dissolução de áudio e uma dissolução de personalidade. O que é isso? Na dissolução de vídeo, ele fala que para ter a transição entre a realidade, digamos assim, da diegese e o número musical, você vai precisar ter uma quebra no regime. O número musical é algo que é meio que fora da realidade, de certa forma, né? Ainda que não seja literalmente a imaginação de um personagem, embora às vezes seja. Sim. Mas não precisa ser literalmente a imaginação, mas é uma quebra. Como que naquele momento a gente tá saindo da realidade formal ali e entrando em outra. Que é então, o que o povo não gosta nesse... Exatamente, uma quebra muito violenta, de certa forma. O povo começa a cantar. E aí você tem mudanças no regime visual, sonoro, etc, etc, né? Então o Altman vai chamar isso de dissolução. Na dissolução de vídeo é essa mudança de algum elemento do regime visual, né? Uma mudança de iluminação, ele abre uma porta, ele está num cenário completamente diferente, enfim. Sim. Então você transita, né? Você dissolve aquela realidade visual, né, para uma outra realidade, e através daquela mudança do regime visual, você entende que está no número musical. A outra coisa é a dissolução de áudio, a dissolução de som, que normalmente também tem alguma mudança no regime sonoro. O mais comum é alguém começa a cantar para uma música que não está ali e do nada sobe uma melodia, apesar de não ter nenhuma banda, ou o contrário, né? A gente ouve uma banda tocando, né, e o personagem começa a cantar, apesar de na realidade dele não existir essa banda. Tá ali. E a terceira é a dissolução de personalidade. É que uma vez que entra no número musical, esse personagem vai se transformar em outra pessoa. Ele vai assumir uma outra persona. Talvez o figurino dele mude, talvez não, né? Para que naquele musical reflita o interior dele. A Roxy de Chicago é o melhor exemplo disso. Ela é desajeitada, ela é tímida, ela é desengonçada, ela se veste mal, ela é cafona. E aí quando ela vai entrar no número musical, ela se torna essa cortesã que é tão sedutora, competente, sensual como a Velma Kelly, que é quem ela idolatra, né? Inclusive, quando eu vou explicar essas 3 soluções em sala de aula, eu costumeiramente uso a cena do Cell Block Tango de Chicago, porque tem exatamente isso. Ela tá na cela, a gente tá ouvindo aqueles sons, né? O dedo batendo, a torneira pingando, não sei o quê. E aí do nada aquilo vai acelerando e vai virando música, e vai entrando música. Aí do nada uma luz forte entra na cela, a porta da cela abre. Quando ela sai, ela já tá no palco. Sim. E ela já tá vestida de outro jeito e começa o Cell Block Tango, né? Então todas as outras presas mudam a personalidade. Então já nesse iniciozinho de cena a gente vê muito bem todas essas dissoluções ali do Altman. Maravilha. E você, assim, como espectador, não só como pesquisador, você gosta mais de qual, assim, tipo? Acho que tem... Mas eu não tenho, assim, um preferido. Eu acho todos interessantes quando bem feitos. Tem filmes bem feitos de todos os outros. E, de novo, isso está bem circunscrito nesse cinema clássico, né? Se a gente vai para mais adiante, para os anos 70, anos 80, 90 para frente, a gente abre para um leque de um monte de coisas, né? A gente não tem esse controle dos estúdios, então a gente tem uma diversidade muito maior. Principalmente porque o musical meio que morre, né? Ali nos anos 60, no fim desse período clássico. Cansa, né? E satura, e se vai para outras coisas, e fica caro. E aí o que a gente vai ter, por exemplo, nos anos 70 são coisas mais experimentais, né? Se a gente pensar no Rocky Horror Picture Show, que tá fazendo 50 anos esse ano, inclusive, né? É um musical muito fora da casinha, foi um fracasso quando foi lançado, né? E hoje gera uma legião de fãs. O próprio A Pequena Loja dos Horrores, né? Que também não é um musical original, né? Tem o filme do Roger Corman, ele vira musical na Broadway, e aí nos anos 80 sai o filme adaptando o musical que adapta o filme. E aí outras coisas, tipo Dançando no Escuro, do Lars von Trier, né? Aí você já foi para extremo, né? Pior que... um musical anti-musical, assim. Total. Né? No sentido de tipo, tudo que a gente espera das emoções de um musical, ele vai no contrário, é só sofrimento, dor, nada se resolve, o pior resultado possível, né? Embora nesse mesmo tempo, se a gente pensar, as vanguardas europeias, né, estão pensando em revisar a linguagem, né? Uma mulher do Godard é um musical, anti-musical, né? Aquela primeira cena que ela começa a dançar. Quando ela canta, ele corta o áudio da música. Quando entra o áudio da música, ela para de cantar, né? Tem muito dessa brincadeira de mostrar a artificialidade
do musical no Uma Mulher é uma Mulher. E a graça dele é esse, né? Uma programação antiprogramática, assim. Ele faz um musical que tem ali o casal, a trama romântica e tal, mas em termos estéticos é quase um anti-musical nesse sentido, né? De como ele nega os clichês. Os personagens dançam fora de quadro, coisas assim, né? É muito interessante como ele constrói isso. E é um filme cuja graça tá nisso. Se você não tem o entendimento desses clichês, muito da graça do filme vai se perder, como muito no cinema do Godard, no cinema muito referencial nesse sentido. E aí, se a gente vai para outras cinematografias, as configurações são bem outras também, né? Teve um livro que a gente leu, de 2 pesquisadores, o Corey Crickmore e a Linda Mockdad, que eles fazem um apanhado mesmo de filmes musicais em vários países. Aí tem um capítulo sobre a Espanha, sobre a Itália, sobre o Brasil, sobre México, né? E cada país tem configurações muito particulares, muito diferentes. Primeiro, por conta dos ritmos musicais específicos, né? Musical é um gênero que está muito arraigado com a canção popular, então cada país tem seu cancioneiro popular, tem sua organização. Então vai estar, né? No México vai ter os ritmos mexicanos, vai ter o musical de mariachi, que é todo o subgênero ali dentro, né? Na Itália vai ter um musical meio operístico e de outros ritmos, né? Assim como na Argentina, enfim, embora também se pega ritmos estrangeiros, né? Tanto a Argentina como o Brasil tiveram ciclos de musicais de rock, né? Aqui a gente teve nos anos 80, com Bete Balanço, com Areias Escaldantes e todo com esses musicais baseados em músicas de Cazuza, Capital Inicial, toda essa galera. Mas tem as chanchadas, né? Sim, tem as chanchadas, os musicais carnavalescos, como a galera chama, né? Que durante muito tempo foram malditos, assim. Né, o cinema novo batia muito nas chanchadas, e quando a gente vai para as chanchadas, na verdade, tem um conteúdo também muito crítico da sociedade brasileira da época, dessa aculturação, desse viralatismo, desse desejo de quer ser europeu, e o carnaval entra nesse sentido, né? Tá certo que hoje carnaval virou clichê, né? A sexualização dos corpos não brancos, mas naquele momento era uma maneira também de rejeitar essa imposição, né, de ritmos estrangeiros, de pessoas que queriam cantar em italiano, em inglês, que era muito modinha naquele período ali das chanchadas. Né, e de valorizar os cantores do rádio, né, que eram muito fortes também, os grandes artistas, o rádio para levar para a tela. E tudo. Exatamente, os artistas populares, né, Francisco Alves, Trio Iraquitã, toda uma galera que tá ali, que é muito popular, que não é bem visto por certos espaços de elite, né, para não pensar o samba, né. O samba vai precisar se mover, né, sair dos morros e ir para as áreas de elite para começar a ser aceito, né, e aí o musical vai trabalhar nessa dimensão. E aí é interessante a gente pensar também nas definições, né, porque vários autores diferentes vão pensar o musical de maneiras diferentes, tanto que tem autores que vão dizer que para ser musical, o número musical tem que estar fora da diegese, por exemplo. Né? Se tá dentro da diegese... Você tem um palco e alguém cantando... tipo, A Escolha Perfeita não seria um musical nessa concepção. A Anna Kendrick, a atriz do filme, até chegou a defender isso. Ele, não, pra mim, A Escolha Perfeita não é um musical porque a gente canta dentro do universo do filme. Embora, se você pensar né, na ideia que musical é um filme onde a história se desenvolve a partir dessas performances, o filme é um musical, porque você tira toda a performance musical do filme, não faz sentido. As coisas se resolvem, se complicam, se apresentam dentro dos números musicais, né? Nasce uma estrela também, né? Nasce uma estrela, exatamente. O filme é musical. As relações dos personagens acontecem nos números musicais, se desfazem nos números musicais. A gente conhece a personalidade desses sujeitos através dos números musicais, né? A coisa do dueto, que é sempre a constante no musical, né? O dueto é onde se faz ou se desfaz o relacionamento. E tá ali também até hoje. De Nasce uma Estrela, ai meu Deus, Cantando na Chuva, Grease, Aladdin da Disney, né? Um mundo ideal é isso, né? A Bela e a Fera é isso, só que é só dança. Que é outra coisa também, né? Tem um artigo muito legal que a gente encontrou na pesquisa de uma pesquisadora chamada Jane Foyer, que o artigo se intitula Is Dirty Dancing a Musical? Seria Dirty Dancing um musical? E ela faz um argumento, foi um debate muito acalorado quando a gente leu esse artigo. Mas faz sentido, porque tudo que opera no musical opera em Dirty Dancing. É verdade. Só que só com dança, sem o canto. E aí ela vai defender que esses musicais, né, se a gente pensar Dirty Dancing, Se Ela Dança, Eu Danço,
também seriam musicais. Porque Flashdance também. Flashdance, exatamente. Porque depende da performance. E aí alguns autores, se eu não me engano, o Barry Keith Grant ou alguns outros vão pensar em um filme musical como esse filme, onde a história seguia por essa performance de canto e ou dança, que é o que a gente usou durante nossa pesquisa, assim, pensando nisso. Mas se a gente vai para outras cinematografias, a gente pensa em outras organizações. Normalmente no musical bollywoodiano a gente tem musicais que vão ter 1 ou 2 grandes números musicais, né? Não são tão distribuídos assim, mas eles vão ser essenciais também. Quando se a gente for pro cinema hollywoodiano, se o filme tem um número musical, talvez ele não seja um musical. Magnolia, do Paul Thomas Anderson, né, tem um número musical, que todo mundo tá ali cantando Wise Up da MMA. Mas ninguém chama Magnolia de um musical, porque inclusive você podia tirar aquilo ali e o filme ia funcionar, inclusive, né? Cidade dos Sonhos, né? Que você vai ter o Clube Silêncio. Sim, né? No Ai Banda. Isso. Exatamente. Havia essa discussão, né? Do atencionar, mostrar os bastidores. Sim. E assim, nessa coisa do clássico, tem aquele momento, né? Que o cinema hollywoodiano vai focar muito em musical, depois vai ser isso e vai esquecer de alguma maneira, vai ficar quase não dito. Mas de alguma maneira, os musicais da Broadway, eles estão sempre voltando, né? Tempos e tempos. Você acha que isso tem a ver com o valor do espetáculo no teatro, que aí sempre tem fãs? Como é que você... É a se pensar também, porque durante muito tempo a Broadway estava ali e quase também não se fazia musical em Hollywood, né? Era uma coisa que foi dada como morta, assim como o West End durante muito tempo, né? O West End está morto. E aí, se a gente pensa no cinema hollywoodiano, de certa forma o musical nunca esteve ausente, se a gente pensar que boa parte das animações da Disney são musicais. São musicais, sempre tem. Né? É o número musical que guia tudo, é isso. Como é que a gente conhece a personalidade do Aladdin, do gênio? Através do número musical. Como é que se dá o enlace amoroso entre Aladdin e Jasmine? Através de um número musical. A Pequena Sereia, a mesma coisa. Então o musical estava ali, só que para um outro público, né? Um público menos familiar a esse clichê, que é uma estratégia que Altman fala, sempre que um gênero precisa se renovar, ele dá algumas estratégias. Né, sempre que um gênero está desgastado, quero dizer, né? A primeira seria parar de fazer o gênero, que é algo que ele diz que Hollywood raramente faz, mas tem em alguns momentos, né? Filme de pirata, por exemplo, Faroeste durante muito tempo parou, né? A segunda coisa é levar esse gênero para um público não habituado a ele, né? Então você desloca esse gênero, pega o musical e joga para o público infantil, e aí ele não está habituado a esses clichês, a esses códigos, então esse público vai consumir, vai soar interessante. A terceira coisa é usar a ironia, né? A paródia, a sátira. Então, você aponta os clichês com distanciamento cômico. O terror fez isso, né? Pânico renovou o terror slasher fazendo isso, né? Se a gente pensar. E a quarta coisa é levar mesmo, transformar aquilo numa arte mais elevada, pegar um autor, né? Um cineasta autor e transformar aquilo e levar aquilo ao outro patamar. Se a gente pensar no que o Coppola fez com o filme de gangster em O Poderoso Chefão, né? O filme de gangster era quase uma coisa mais B, assim. E o Coppola levou a outro patamar, né? O que o Nolan fez em Batman Cavaleiro das Trevas é um pouco isso, né? Pega filme de super-herói e leva em outro patamar. Então, no musical a gente consegue ver mais ou menos assim, os filmes da Disney estão ali, né? Mas é isso, se você olhar a divulgação, eles não são vendidos como musicais, mas formalmente são, quando você assiste, é um musical. O ponto de virada talvez seja Moulin Rouge, né? Do Baz Luhrmann, que não tem um musical fazendo sucesso, não tem um grande musical, você tem coisas pontuais, né? Um rock horror, uma pequena loja dos horrores nos anos 80, coisas assim. E aí Moulin Rouge é um baita sucesso. Ele estoura. E aí você vem Chicago, que é a adaptação de um musical da Broadway, logo no ano seguinte, Chicago ganha o Oscar. E aí você tem essa explosão de filmes musicais, inclusive adaptando musicais da Broadway. Você tem uma onda, assim, né? Ranch, que é um musical da Broadway famosíssimo desde os anos 80, só vai ser adaptado em 2000 e pouco, né? Na carona desse sucesso. Across the Universe, vários outros que vão vir ali bem nessa esteira ali. Fantasma da Ópera com menos peso, né, no cinema. Sim, né? Vai ter o Fantasma da Ópera do John Schumacher. Evita com Madonna. Evita, que é antes, nos anos 90, né? Que teve toda a polêmica de ser Madonna, mas provavelmente o filme não seria feito sem Madonna, né? E que também é um filme que foi meio divisivo na época, né? Não teve essa, ainda que fez sucesso porque Madonna, né? E Madonna ali na época que o filme faz.
que é anterior a Moulin Rouge, mas é isso, o estouro do musical. Sim. E que a gente pensa num novo ciclo de musical seria meio que Moulin Rouge, assim, e Chicago. Moulin Rouge teve esse sucesso também porque eram músicas que não eram inéditas, às vezes pegaram músicas pop e a gente pode no pensar cenário. nisso, né, nessa nova roupagem, né, transformou o musical em outra coisa, ainda que a trama seja basicona, é Dama das Camélias, né, a trama é isso, e aí você tem essa coisa do pop, né, e novas versões, e aí todo o diálogo com a indústria fonográfica, que sempre teve de certa forma, né, mas você tá fazendo algo com a roupagem muito pop, assim, muito diferente, porque ele podia fazer um negócio bem realistão, né, na música do século XIX, enfim, né, e ele faz essa coisa pop que chama a atenção, pô, musical é legal, né, muita gente que não gostava, gosta de Moulin Rouge, e aí você tem Chicago, e Chicago ganha o Oscar, e aí os musicais meio que voltam, né? Abre as portas de novo. Você tem Rent em 2005, né, fazendo 20 anos esse ano, você tem Os Produtores, né, que também é tipo o mesmo percurso de Pequena Loja dos Horrores, né? Os Produtores é o filme de comédia do Mel Brooks, né, dos anos 60, vira musical da Broadway, e aí Os Produtores é lançado em 2005, adaptando um musical que adapta o filme. Né? E aí é isso, boa parte dessas coisas de Broadway que estão sempre ali, e que Hollywood vai sempre, né, quando precisa de musical, Hollywood vai constantemente recorrer a Broadway, nem sempre com sucesso, né, a despeito dos musicais no teatro serem bons. Por exemplo, Caminhos da Floresta, é um musical incrível, que faz esse revisionismo da ingenuidade dos contos de fadas, e o musical de cinema... Cats, então, nem se fala, né? Cats, você pergunta o que é que eu tô vendo, né? O que é isso? Pra quem foi feito esse filme? Por que os gatos têm tanto tesão no filme? Os gatos não têm esse tesão todo no teatro. Por que você tá sexualizando esses gatos? Porque não são gatos humanoides. Exato. No universo da narrativa, eles são gatos de verdade. Gatos, Por que a gente tinha que achar esses gatos tesudos, sensuais? É muito estranho, é tudo muito estranho. É tudo muito estranho, cara. É tudo muito estranho. Tá certo que é um desafio também de adaptar, porque você pensar não tem história. Né? Eu sou o gato tal, eu sou o gato tal. É um musical que mesmo no teatro eu já não achava grande coisa, né? Justamente que é meio chato. Dá a impressão que não vai acabar nunca. Toda hora pode aparecer um novo gato e aquilo vai seguir por 6 horas, né? E aí você pensa como é que se adapta a isso. Talvez numa coisa meio Andy Kaufman, ou Charlie Kaufman, né? Metalinguagem, tipo uma companhia de teatro tentando montar Cats, e aí talvez funcionasse melhor do que aquela bizarrice de computação gráfica, né? Mas a gente sempre volta, né? O Wicked aí, que aí eu acho que fez sucesso, e eu acho que eles foram muito felizes em dividir em 2, né? Nessa coisa da Elphaba, até ela se tornar de fato, né? A Bruxa Má, que é onde você tem a apoteose do primeiro filme, quando ela canta Defying Gravity. E a segunda parte depois, que era o que, por exemplo, Caminhos da Floresta devia ter feito, né? A primeira parte do conto de fada tradicional, e depois o que aconteceria depois com esses personagens, né? O que seria depois desse Felizes para Sempre, que não era tão feliz. Porque o foco do Caminhos da Floresta é esse, né? É repensar como essas mensagens são simplórias e que a gente não pode guiar nossa moralidade por isso no mundo adulto. E aí o filme faz o contrário, né? Há um tempo enorme no conto de fada tradicional, e o pós-Felizes para Sempre parece um epílogo, assim, e fica muito estranho, e tudo se resolve muito rápido, então é bem assim, né, bem complicado, mas é isso, né, Broadway tá ali, Rent foi adaptado, acho que já falei nos anos 2000, e Mamma Mia, né, que foi um sucesso tão grande que fizeram a continuação que não existia no teatro, talvez tenha o terceiro, parece, né? Jura? Então tá. Não sei como seria isso, não sei se precisaria. A gente não precisava ser uma segunda legal, enfim. Mas aí vamos chegar no La La Land, né? Porque La La Land ele chega exatamente com essa coisa assim, o musical definitivo, que vai mudar tudo, vamos botar as pessoas pra cantar como canta, e não uma coisa super up. E ele chegou com muito sucesso, e ele parece que ele foi descendo na ladeira, né? Sim. Hoje em dia as pessoas meio que perderam, envelheceu mal. É curioso, né? O La La Land sofre muito dessa coisa também que acontece sempre em toda a temporada de Oscar, parece. Não sei se você percebe isso, né? Tem um filme que chega muito hypado, aí do nada as pessoas começam a odiar porque tá muito hypado. E né, a gente viu isso acontecer em anos anteriores, né? Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo chega, com muita gente gostando, do nada as pessoas começam a odiar. Em anos anteriores aconteceu isso também. Nesse ano aconteceu com a Emília Pérez, mas... né? Então...
Emília Pérez é um surto coletivo, gente. Pausa, né? Pausa, Emília Pérez é um surto coletivo. O que foi aquilo? Que é um musical também. Que é um musical também, podemos falar dele. E aí La La Land parece que vai nessa vibe, né? As pessoas começam a odiar, mas eu acho um filme incrível, assim. Principalmente como ele repensa e vai referenciando muita coisa dessa história do musical clássico, mas ao mesmo tempo ele revisa aquilo sem essa lente da nostalgia e pensando como seria isso hoje, né? É muito interessante que, por exemplo, o dueto, né, deles ali na estrada, ali no alto da colina, termina não com eles se juntando, mas eles se afastando, eles indo embora. E ele vai fazer esses movimentos de aproximação e distanciamento o tempo todo, que culmina naquele grande número no final, que é bem o final de Cantando na Chuva, né? Bem apoteótico, eles passam por vários cenários, é bem épico, que você pensa, agora vai vir um final feliz. E ele diz, não vem um final feliz. Né? No mundo real isso não aconteceria, a vida é assim, as pessoas têm suas prioridades, vai levar por outros caminhos, embora tenha aquele olhar final deles que a gente reconhece, né? Sim. Que há um afeto ali, aquilo foi significativo para a vida deles, eles provavelmente não chegariam naqueles lugares que eles estão sem aquele relacionamento, mas La La Land constrói esse diálogo, né? Entre o clássico e entre um olhar mais moderno sobre isso. Tem muitos números musicais que são referências a vários outros filmes, ao Gold Diggers de 1940, 30, já não... Porque Gold Diggers teve umas 3, 4 versões, né, ao longo de, sei lá, 20 anos. Não lembro qual versão, mas tem um número que ela sai com as amigas pra uma festa, que é muito Gold Diggers, assim, é muito parecido. E ele vai brincando, tem números que são aqueles mosaicos estilo Busby Berkeley, tem a dança no planetário com as silhuetas, que né, mas ele sempre vai nesse jogo de aproximação e distanciamento. Quando pensa que vai se efetivar a coisa bem no regime narrativo clássico, ele diz, não, peraí, né, eu não tô aqui não vai funcionar assim. Então eu acho muito interessante quando ele faz esse jogo, que é simultaneamente afetuoso, mas ao mesmo tempo não é pura nostalgia, que é um problema hoje em Hollywood, né? Esses filmes que são bem aquela coisa do Member Berries do South Park, né? Você lembra disso e o filme é só isso, né? Você lembra daquilo ali? Você lembra daquilo ali? Você lembra daquilo... Tá, eu lembro, mas e aí? Você vai fazer o que com isso? O que é que você tem a me dizer sobre isso? E não tem, né? E que eu acho que isso é legal no Nação Estrela, né? Porque o Nação Estrela tem 4 versões e que representam muito a sua própria época, né? Sim. Você tem o primeiro que nem musical é uma atriz e um ator. Sim. Aí você tem o segundo que já é um musical da Broadway. Que ela ainda é uma atriz também. É uma atriz, mas é mais pra um musical da Broadway. Exato. O terceiro que vai ser um cantor de rock, né? E ela, a Bárbara, bem dessa coisa, né? Da Barbra Streisand, desse momento da música. E aí vem a Lady Gaga, sim, né? Nessa versão final, que mostra muito essa época das pops, né? Das divas pop. Sim, e muito consciente também de que na história tem o personagem do Sam Elliott, que faz o irmão do Bradley Cooper, brinca com isso, olha, essa história acontece sempre no mundo da música, meu filho, não sei o que, né? Tem uma consciência, mas ao mesmo tempo é isso, é muito dessa época, é uma adaptação que você sente que se justifica de certa forma. Exatamente. Né? Faz sentido esse filme existir aqui, porque a lógica dos anos 70 não é a desse, e tem outras coisas a dizer, e é um filme muito interessante também pela própria performance, assim, as músicas são muito boas, eles dois são muito bons como casal, até os coadjuvantes são muito interessantes, né? O Sam Elliott, naquela cena que ele segura o choro, que ele vai embora, que ele sabe que o irmão ele tem um tempo de tela mínimo, assim, mas é muito impactante, assim como o Dave Chappelle, que é o melhor amigo do Bradley Cooper, que resgata ele da fossa, que é uma coisa super inesperada. O Dave Chappelle é um comediante, que ele normalmente faz essas comédias bem pastelão, rasgadas, ele tá ali num papel dramático, bem discreto, assim, não é essa atuação de comédia exacerbada que ele normalmente faz. E é também muito interessante, muito marcante ali, né, essa composição mais discreta, mais contida, mas que tem um afeto enorme ali. Naquele pouco tempo daqueles dois personagens, você sente que tem uma vida de amizade ali. É muito bom como ele trabalha todas essas coisas dentro do filme. E aí, só pra dizer que a gente fugiu do Emília, só dizer, resumidamente, por que um filme é um surto coletivo? Complicado, você me bota numa situação difícil. Mas então, né, a gente pode falar de todas as questões relativas à representação transgênero, que são desastrosas, pra dizer o mínimo, que eu não vou entrar, não acho que não cabe a mim dizer isso, né, muitas pessoas que entendem muito mais
sobre isso já falaram muito melhor que eu. Sobre a questão musical. Chega, respirou. Primeiro, a maioria é muito estranho as letras. Tem algumas canções em inglês, como por exemplo a do Hospital, da transição de sexo, sim, do Vou Transformar Pênis em Vagina, que é muito constrangedora, vamos, não é pra dizer o mínimo. Pra evitar palavras de baixo calão e tal, fazendo muito esforço pra não xingar aqui. É muito constrangedora e é muito... De novo, não entender o que é transgeneridade. Você pode ser trans sem necessariamente fazer uma alteração nas genitais, se assumir como transgênero, enfim. Mas a canção toda parece que é alguém que tá aprendendo pela primeira vez o que é transgênero e resolveu compor aquela música. E não faz sentido pro que é a personagem, não faz sentido para que aqueles personagens cantem daquele jeito. Não faz sentido, enfim, em muitas coisas. E aí você tem os números musicais em espanhol, que é também um outro problema, porque você tem um elenco de pessoas com alguma herança latino-americana, né? A Zoe Saldana é hispanohablante, né? Ela aprendeu a falar, então ela fala com alguma naturalidade, ainda que não claramente como um mexicano. Ai meu Deus, a cantora Selena Gomez não rola, né? Não rola o espanhol ali. Inclusive na construção dos diálogos, parece que alguém construiu aquilo ali no chat GPT e mandou traduzir, né? Não, tem diálogos que não fazem sentido, ninguém em espanhol fala daquele jeito, parece que alguém pegou uma expressão em inglês e jogou ali. Traduziu. E a música parece a mesma coisa, assim. Você ouve, tipo, o El Mal, que é um rap, pegue qualquer rap produzido no México, a cadência, a métrica, a musicalidade da fala, do canto, não é assim, né? Que é aquilo que você falou, né? Os musicais, ele vem muito do cancioneiro popular daquele país. Sim. Então você pega e faz um filme na França, né, com diretor francês, com pessoas muito mais dos Estados Unidos, pra dizer que tá no México. E com uma dupla de compositores franceses que, pelos créditos, não teve nenhum tipo de consultoria de ninguém do México. E é muito visível. Nada soa porque, de novo, esses personagens são mexicanos. A personagem da Zoe Saldana, por exemplo, é alguém que vem da pobreza, né? Sim. Então você imaginaria que ela teria alguma conexão com ritmos populares e que o senso de musicalidade dela seria esses ritmos populares mexicanos. Isso não tá no filme. Nenhuma música soa como uma música mexicana, né? O filme é completamente desinteressado na realidade que ele tenta retratar, assim, não só musicalmente, inclusive toda a coisa do narcotráfico, desse debate sobre segurança pública, né, por isso que os mexicanos ficaram muito irritados com o filme, né, a coisa da narcotraficante virar santa porque fez uma ONG, né, sendo que, de novo, isso é um problema social, político, de segurança pública muito sério, e o filme trata isso com uma displicência enorme. Com uma chacota, né? E, de novo, muitos clichês, né, a coisa do namorado da Selena Gomez do nada ser um criminoso, por quê? Porque o cara é mexicano, então todo mundo tem conexões com o narcotráfico, é isso? Né? É tudo muito bizarro e na música é isso, toda a música é muito estranha, parece que a dupla, o casal de compositores compõe, a sensação é que eles compuseram em francês e depois traduziram pro espanhol, assim, porque não soa como uma música espanhola e nem musicalmente, ritmicamente, assim. Você pega, não soa como uma música mexicana, que, de novo, considerando o ambiente que esses personagens vivem, se eles forem se expressar no canto, faria sentido que aquilo soasse daquele jeito. E até por isso, né? Você tá mostrando aquele território, eles estão conectados com aquela cultura, com aquela vivência. E nada no filme parece genuíno, assim. Nada soa muito como uma realidade falsa, construída, e não como uma realidade vivida. Pra fora até dos números musicais, né? O filme nunca soa como faz muito sentido, inclusive, esse boom todo, né? Talvez porque foi exibido em Cannes, num festival europeu, para plateia majoritariamente europeia, que não tem contato com essa cultura, que não conhece, e quando ele vai chegar aqui, América Latina, México, vai abrir para outros lugares, as pessoas vão dizer, o que é isso? O que é que vocês estão fazendo? Assim, né? Tem gente que culpa a Greta Gerwig, que era a júri de Cannes. Sim, coitada. Coitada, né? Foi bem intencionado, mas é tudo muito estranho. E aí teve os discursos das pessoas do filme, né? Que é isso, né? O diretor dizendo que não foi pro México, não precisava fazer pesquisa, enfim, né? Porque até Hollywood, mesmo com todas as questões de representação de minorias em Hollywood, você vê que tem uma preocupação. Você vai pra algo como Lilo e Stitch, eu revi por causa do live action, eu nunca tinha visto a animação. E tipo, você vai lá, tem um consultor de música havaiana no Lilo e Stitch.
Porque você precisa de alguém que entenda claro, aquilo ali. Você tem o Alan Silvestri sendo o compositor principal, né, veterano, fez um monte de coisa da Disney, fez um monte de coisa com grandes estúdios, mas você precisa de um consultor. Moana, a mesma coisa. Você tem o Lin-Manuel Miranda, estouradaço da Broadway com Hamilton, né, que virou queridinho da Disney, compôs para um monte de filme, fazendo a música de Moana, os 2 filmes, mas vocês têm consultores de música polinésia nativa, porque o Lin-Manuel Miranda não vai saber o que é música polinésia, qual é a instrumentação, qual é a cadência, então você precisa para soar genuíno, para soar vivido. Rio, né, que trouxe Carlinhos Brau. Sim, né? Sempre se fez isso, né? O Hollywood vai fazer isso porque é do interesse deles, né? Inclusive para explorar esses outros caminhos, promover nossos artistas, vender mais. Não é porque eles são bonzinhos, claro. Não é porque eles se interessam necessariamente por diversidade, é porque isso é uma maneira de ganhar dinheiro, né? E Emília parece completamente desinteressado, né? Ao invés de ser um filme que parece interessado em investigar a realidade, parece que o diretor e toda a equipe partem do princípio que eles já entenderam completamente aquela realidade, aqueles personagens, e aquilo tá dado. É um filme cheio de certezas, que não investiga nada, e com isso tudo só muito plano, assim, os personagens são muito planos, né? Os conflitos são muito esquemáticos, nada vai, né? Enfim. Então, pra gente falar de coisas boas, né, pra se encerrando. Você consegue dizer um musical seu preferido? Você gosta? Que esse aqui realmente... Cinema, teatro, vale qualquer coisa? Cinema, vamos ficar no cinema, vai. Bom, Cantando na Chuva é um filme que eu adoro, assim, eu vi com criança, com minha avó, né, me lembra muito minha avó, que já é falecida, e aí é um dos filmes da vida, assim, Cantando na Chuva. Gosto muito de Moulin Rouge, enfim, né, desde a época que eu assisti, eu gosto muito. Tenho um fraco por musicais, as animações da Disney, por ter crescido com isso, né? Principalmente Aladdin, Bela e a Fera, Rei Leão, né? Bela e a Fera foi o primeiro filme que eu vi no cinema, né? A animação. Foi o primeiro filme que eu assisti no cinema. E com o tempo eu fui gostando de várias outras coisas, né? Rocky Horror Picture Show é um filme incrível, de novo, faz 50 anos esse ano. Merece muito ser visto, né? Aqui, se a gente pensar no cinema brasileiro, a gente tem coisas como Carnaval Atlântida, que é muito interessante, lá nos anos 50, A Noite do Espantalho, que é um filme dos anos 70, né, bem nessa pegada cinema moderno, bem diferente. Há uns anos atrás, o Alceu Valença fez o primeiro filme dele como diretor, que é o A Luneta do Tempo, que a gente pode pensar que é um musical, porque é quase tudo como um cordel, né? É tudo musicado, assim, todos os diálogos, que é um filme que pouca gente viu, mas eu acho muito legal. Outro filme brasileiro pouco visto, que eu acho muito legal, enquanto musical, tem 2, na verdade. O Que Se Move, do Caetano Gotardo, que na verdade o filme tem 3 grandes números musicais, né? São 3 histórias soltas, de pessoas, né, pais ou mães que perdem seus filhos, né? E no final, cada um tem um número musical. E são números musicais que vêm do nada e que são interessantíssimos. Tem uma coisa meio Busby Berkeley, assim, né? O primeiro número musical da Mãe na Delegacia, né? As pessoas fazem movimentos com o braço, com clipes de papel, tentando emular de um jeito super minimalista essas coreografias mosaicas do Busby Berkeley. Eu acho muito interessante a inventividade do Caetano Gotardo em fazer isso no Que Se Move. E outra é o Sinfonia da Necrópole, da Juliana Rojas. Eu não sei se esse ela dirigiu com o Marco Dutra ou não, porque tem umas coisas que ela dirigiu, não lembro se é ele com ela ou só ela. Porque o anterior, o Trabalhar Cansa, são eles 2. Mas é muito legal essa coisa de um musical de terror, que é comédia, né, sobre coveiros, né, e as músicas são muito excêntricas, muito diferentes, né, tem um momento que eles cantam Evidências, mas a maioria da música... aquela coisa meio... o ritmo, né? E são canções originais e brincam com essa coisa do que é trabalhar no cemitério, dessa relação com vida e morte, que é muito bacana. Um que a gente viu muito nessa pesquisa de musicais, que é o musical chinês do Tsai Ming Liang, que é o Sabor da Melancia, que é muito diferente, também muito excêntrico, e que é muito legal também, que vale muito a pena, né? Porque só para também não ficar só em Hollywood, sim, né? Claro, importante dessa... Tem várias outras cinematografias que produzem musicais interessantes. Nesses tempos que a gente se focou também em estudar cinemas produzidos na África, tem o Minha Fala, seria a tradução em português, do Flora Gomes, que é um musical de 2002, que é também muito legal. Flora Gomes é um diretor da Guiné-Bissau, que é muito bacana também, divertidíssimo.
sempre que a gente usa em sala de aula, faz alguma exibição lá na faculdade, as pessoas sempre adoram, assim, é um filme muito bacana. E aí demonstra também que o musical é isso, né? Tem para todos os gostos, né? Não quebrar um pouco esse é musical, aquela coisa que o povo sai cantando, né? Sim. Na verdade, você pode ter ritmos e formas diversas de se comunicar. Né? Tem um musical, acho que é egípcio ou marroquino, que a gente viu ano passado, que se chama Alto e Bom Som, é de 2021. É uma coisa meio fama, assim, né? De jovens estudantes de música e tal, em performances. Né? As performances são bem diegéticas, mas é isso, é um musical. Se você tira a música, o filme não faz sentido, né? E é muito interessante também pensar essas culturas urbanas, olhares outros sobre esses países africanos, né? Sair desse viés hollywoodiano, aquele clichê de filme africano, filtro laranja na fotografia. Então mostrar que tem ali essas musicalidades que dialogam com rap, com hip hop, mas com ritmos outros, né? E conflitos culturais ali que são muito particulares desses lugares. E através do musical ver outras realidades também. Não só pensar nessa construção hollywoodiana, do romance e de outras coisas, e como o musical pode ser usado para falar de outras coisas, de sociedade, preconceitos. Glee fazia muito isso. Sim. A série do Ryan Murphy, depois da Gringola. Mas Glee começa discutindo esses preconceitos, esses clichês, né? Enfim. Maravilha. Obrigada pela aula, né, imensa. Acho que realmente a gente mostra quanto é um tema que ainda tem muito, né? A gente falou nem metade aqui do que poderia falar. Mas né, então outras vezes a gente pode fazer parte 2, parte 3, parte 4. A gente pode conversar quando você quiser. Acho que eu falei muito, inclusive, você falou muito pouco. Não acho legal isso, parece que eu tô tomando aqui espaço. Mas é porque vai fluindo também, são coisas que estão na cabeça, né? E a gente vai fluindo nessas coisas. Vamos terminar só de o dia que podem te encontrar também, fazer seu... Eu sou crítico e editor do Rhapsódia Boêmia, vocês podem me encontrar lá no Rhapsódia Boêmia, tem página no Instagram, @boêmiarhapsódia, sem acento nenhum. Tem página no Facebook também, se botar Rhapsódia Boêmia no Facebook, tá lá, e se procurar meu nome, Lucas Ravazano, vocês vão me achar no Facebook e no Blue Sky. Você vê que até pelo nome do site, né, música tá aí, né? Pois é, tá né? na raiz. A coisa do Queen e tal, que eu na época nem pensei nisso, era só porque eu queria uma coisa diferente. Sim. E eu gostava muito da música do Queen, e aí pensei nesse nome, e aí ficou. Porque é diferente e tal, e aí, vambora, deixa aí. Maravilha. Então é isso, gente. Então não esquece também de assinar o canal do Prose Cinéfila, indicar pros amigos e até a próxima.